pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade à nossa aula, então vamos ver agora um pouco da revolta da vacina. Para entendermos a revolta da vacina, devemos voltar um pouco no tempo. Em 1763, Salvador deixa de ser a capital do Brasil. Quem vai se tornar a nova capital é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que na época não tinha nada de maravilhoso, tá certo? O Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil por quê? Porque no século XVIII temos a expansão do ouro em Minas Gerais, em algumas regiões de São Paulo, no Rio de Janeiro, e a coroa precisava estar perto dessas áreas e de uma área portuária. Para quê? Para fiscalizar, para extrair dessas pessoas, entendeu? Para explorar essas pessoas. Então, e também devemos lembrar que no finalzinho do século XIX temos a abolição da escravidão, em 1888. Com a abolição da escravidão, muitos escravos que moravam e eram escravizados no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, no interior de outros estados vizinhos, passaram a ver o Rio de Janeiro como uma forma de sobreviver. Porque lá no Rio de Janeiro era uma cidade que estava mais à frente do seu tempo, tinha muita oportunidade de trabalho, e eles viam no Rio de Janeiro essa oportunidade de sobreviver, de ter um trabalho. Então vai acontecer que o Rio de Janeiro vai triplicar ou vai aumentar absurdamente sua população no finalzinho do século XIX e início do século XX. Esse pessoal vai lá tudo morar lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu falei muito rápido. Rio de Janeiro. Esse pessoal vai tudo morar lá no Rio de Janeiro. O que é que vai acontecer, gente? Essas construções dessas casas vão começar a surgir do meio de nada, assim. Não tinha uma organização de infraestrutura, não tinha uma organização da cidade para receber tanta gente. E aí o Rio de Janeiro passou a ser uma coisa horrível. Não tem nada de maravilhoso o Rio de Janeiro nessa época. Não tem nada de maravilhoso. Essa população vai crescer absurdamente, como eu falei anteriormente. Vai crescer absurdamente. E essas pessoas vão ocupar, muitas delas vão ocupar antigos casarões. Muitos desses casarões não tinham a mínima estrutura para receber. Por exemplo, tinha família que tinha 30 pessoas morando numa casa. Gente, meu Deus do céu. Em tempo de coronavírus, daria certo 30 pessoas morando dentro de uma casa. E casa pequena, gente, apertado. A gente dormia no sofá, a gente dormia no banheiro, brincadeira. Mas a galera dormia no sofá, outros dormiam no chão, outros dormiam na cozinha. Enfim, era muito esquisito isso. Para vocês terem ideia, a zona portuária do Rio de Janeiro tinha casa. Para você ter ideia, hoje você vai nos grandes portos das grandes cidades, tá lá o porto, ele é enorme, não tem nenhuma construção de casa perto assim, é só o porto. E na época tinha casa dentro do porto, para você ver como o crescimento populacional do Rio de Janeiro, de fato, estava uma coisa louca. Então, para atender às necessidades e tentar resolver esse problema, o presidente da época, Rodrigo Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, junto com um médico bem conceituado da época, que era o Oswaldo Cruz, já ouviram falar nesse nome, eles se reúnem e tentam fazer uma reforma urbana. Por quê? O Rio de Janeiro precisava ganhar um ar de modernidade. Lembra que nessa mesma época, no início do século XX, está acontecendo na Europa a Bela Época, que era o quê? Exatamente isso, a modernização das cidades, dos grandes centros. E o Rio de Janeiro queria também se tornar um grande centro, porque é a capital de um país, gente. Então, essa reforma previa construir grandes avenidas e organizar o Rio de Janeiro. Os brasileiros queriam atrair novos investidores, queriam atrair turistas, assim como era Paris da época, entendeu? Então, essas reformas eram para benefício do povo, que muitos desses eram pobres e ex-escravos.
Acontece que a maneira que essas reformas vão ser feitas é que vai abalar a estrutura do Rio de Janeiro e vai causar uma revolta. Gente, imagina aí, você sai de manhã, toma café e vai trabalhar. Quando você volta, a tua casa está demolida. E aí? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A galera que morava nesses amontoados de casas, nesses casarios, nesses casarões, saíram para trabalhar. Quando chegaram, encontraram com a casa demolida. Exatamente. O governo do Rio de Janeiro fez uma reforma. Mas nós devemos entender essa reforma. Por quê? Quem morava no centro, gente, a maioria do pessoal que morava no centro eram os pobres, eram negros. E nessa época também estava rolando no Brasil a questão do embranquecimento da população. Seria bonito um turista chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, e se deparar com vários negros andando pela rua? Não seria bonito. Isso era o pensamento deles. Então, são feitas as reformas. Aí eu digo a você, perguntar a você, demoliram minha casa, mas me deram amparo? Não. Essa galera não teve nenhum amparo. Esse pessoal que morava no centro não teve nenhum amparo. Isso fez com que eles fossem para lugares que não tinham donos, que eram os morros. É isso mesmo, gente. Vamos ter agora o início das favelas. Entre a década de 1910 e 1920, vai surgir as grandes favelas do Rio de Janeiro. Muitas dessas favelas, nos lugares onde surgiam essas favelas, eram apenas uma fazenda de café, por exemplo. Se tornou hoje uma das maiores favelas, por exemplo, a Rocinha. Lá era uma roça, por isso que o nome é Rocinha. Na época, gente, estava tendo um grande surto de varíola, sarampo e febre amarela. O governo, lembra que eu falei do Oswaldo Cruz? Ele vai propor uma medida higienista para acabar ou diminuir com esses surtos. Só que a medida, mais uma vez, o governo não sabe trabalhar com o povão. Queria tornar a vacina obrigatória. Só que, gente, vai botar quem para vacinar o povo? O exército. Você sabe que o exército é totalmente bruto. Grande parte, não estou falando de todos. E esse pessoal vai ser obrigado a ser vacinado. Aí essa galera começa a ter aquela conspiração. Ai meu Deus, vamos vacinar essa vacina para me matar, porque eu sou negro, porque eu sou pobre. Essa vacina vai me matar. Eles querem me matar de uma vez por todas. Então, essa maneira autoritária do exército querer vacinar o povo faz com que o povo se revolte. Então vai ter um levante, essa galera vai ter uma revolta, vai quebrar a maioria, vai quebrar muitas coisas no Rio de Janeiro, vai abalar a cidade do Rio de Janeiro, as coisas do Rio de Janeiro, que vai ser em 1904, e esse levante ficou conhecido como a revolta da vacina. O pessoal se revoltou por causa dessa vacina, porque segundo eles iriam matar eles. Entendeu, gente? Então ficou bem fácil para vocês entenderem a revolta da vacina, ficou algumas dúvidas. Se não ficou, é importante lembrar que com essa reforma urbana do Rio de Janeiro surgem as favelas, vai surgir nesse período que vai expulsar os pobres, os negros das zonas centrais para as zonas periféricas, é quando vai surgir as comunidades carentes, porque esse pessoal não vai ter nenhum amparo, vai surgir aquelas casas de taipa, de tábuas, e é aí que vai surgir as desigualdades sociais do Brasil. E em 1906 o Rio de Janeiro se torna a cidade maravilhosa, entendeu? Cidade maravilhosa. É em 1906 com o novo presidente Afonso Pena. Ele vai concluir a reforma urbana do Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal, e essa foi nossa aula de hoje.